A essência da adoração. Esse é o dia 10 do estudo Uma Vida com Propósitos, baseado neste livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Você pode estudar comigo, me acompanhar pelos vídeos do YouTube ou clicar aqui embaixo se você ainda não começou. Clica na playlist para você começar desde o dia 1 e me acompanhar, tá bom? As lições do dia 8 para frente, as que nós estamos fazendo, fala especificamente sobre adoração. E hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração, que é a rendição. O que é se render a Deus? Romanos 6, verso 13 diz assim: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Render-se a Deus é fazer exatamente o que Deus manda. Rendição, ela é uma palavra popular, muitas vezes mal vista pelas pessoas, né? Alude sempre essa comparação com a perda, com o perdedor, evoca uma desagradável ideia de admitir a derrota a uma batalha. Então, na nossa cultura competitiva, em que você deve vencer todas as batalhas, em que você nunca deve ceder, nunca deve desistir, então a rendição não é uma boa ideia, não traz a você uma mente de uma coisa boa, né? Porque nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Porém, a rendição é uma essência para adorar a Deus de fato. E se você quer ter uma vida com propósito, e se você quer adorar ao Senhor, você deve se render ao Senhor incondicionalmente. E isso é difícil, mas vamos ver um pouco mais aqui. Então, em Romanos 12, que é um versículo que a gente sempre cita aqui, Romanos 12, 1 diz: peço que vocês ofereçam completamente a Deus, completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, se render a Deus é se oferecer a Deus. É um sacrifício de louvor, de adoração a Deus. Então, a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. A palavra sinônimas que a gente pode usar como rendição, que é a consagração, é de você se separar, é de você se dedicar ao Senhor, fazer do Senhor Jesus o seu Senhor. Então, muitas pessoas falam, você deve aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e também como seu Senhor. É porque muitos querem Jesus apenas como seu Salvador, aquele que veio para salvá-lo do inferno, da condenação eterna. Mas Deus quer ser amado não pelas coisas que Ele te oferece apenas, mas também ser amado com um relacionamento sincero de amor, né? Um relacionamento, você e Ele, o seu pai com o seu filho, gozar, se alegrar com a sua presença. Então, também render-se significa carregar a cruz. Carregar a cruz é muitas vezes você se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Morrer para si mesmo, morrer para si próprio, que é muitas vezes você submeter a sua própria vontade ou aniquilar a sua própria vontade para servir ao Senhor. Então há 3 grandes barreiras que impedem a nossa rendição a Deus, que é o quê? O medo, o orgulho e a confusão, né? Então, para que a gente se renda totalmente a Deus, a gente deve deixar o medo de lado, o orgulho e a confusão, que é o quê? Simplesmente a ignorância, o não saber que Deus te quer bem, que Deus te ama e que se render a Ele vai ser a melhor coisa. Então, o conhecimento vai fazer com que você se renda ao Senhor. Então, posso confiar em Deus? Então, eu quero ler aqui alguns versículos dizendo se você pode ou não confiar em Deus. A gente tem que lembrar-se que Deus te ama, que Deus te quer bem. Olha o que ele fala aqui no Salmos 86. Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, é bom e pronto em perdoar e abundante em benignidade, em bondade, para com todos os que te invocam. Viu que coisa linda? Quer ver no Salmo 139, verso 4, diz assim: sem que haja uma palavra na minha boca, eis, ó Senhor, que tudo conheces. Deus conhece a sua vida, por dentro e por fora. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei
os pensamentos que penso de vós. Assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que lindo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim a que esperais. Então Deus pensa bem ao nosso respeito. Ele tem um pensamento bom. Olha como Ele cuida de nós, olha como Ele sabe de nós, né? Como Ele nos conhece por dentro. Mateus capítulo 10, verso 30 diz: até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão contados, né? Então, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuidará de nós nos mínimos detalhes. E Deus, ele te criou com livre-arbítrio, não como um robô, para você se submeter à vontade dele naturalmente, né? Ele é gentil. O Espírito Santo de Deus é gentil. Ele não vai te obrigar a fazer nada, mas ele vai te mostrar a sua vontade. Veja aqui também como que o Senhor Jesus nos ama e como ele nos trata com uma gentileza. Apocalipse capítulo 4, não, Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a gentileza, Deus não vai te obrigar a nada, mas você se rendendo a Ele vai ser a melhor coisa que você puder fazer, que você vai fazer na sua vida, na sua história. Então, Deus é digno de confiança? Eu posso confiar em Deus? Claro. Deus ofereceu o seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu para salvar você da morte, da condenação eterna. Deus quer passar a vida eterna com você. Por isso, podemos dizer assim, Romanos capítulo 5, verso 8, a gente pode trazer uma tradução para esse versículo. Ó, a maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus reconhece que nós somos errados, reconhece nossos erros e nossas falhas, nossas limitações, mas Ele nos perdoou antes mesmo, já proveu o perdão. Por quê? Eis que eu te amo tanto que prefiro morrer a viver sem você. Então Jesus preferiu morrer a viver a eternidade longe de você. Então é muito importante que você confie em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Se render a Deus é confiar, entregar o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Admita também as suas limitações. O orgulho é muitas vezes uma forma também da gente não admitir nossas limitações, nossas falhas, nossas dificuldades, né? O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. Ter o controle de tudo, ter o controle das situações. Reconheça, se renda ao Senhor, que Ele cuidará de você, cuidará de vós, tá bom? Lança sobre Ele a sua ansiedade. Bom, aqui também na página 92 fala assim: quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros as características que nós não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. Então, a rendição é isso. Reconheça que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus deu habilidades, que Deus deu dons a você e não deu a outro, e que Deus tem um propósito a cumprir com as limitações que você mesmo tem. Você tem virtudes, você tem dons, Deus te deu, mas você também tem limitações, porque Deus permitiu. E para que isso? Para que você se aperfeiçoasse e que você viva a sua vida não olhando para os outros, não se espelhando nos outros, porque Deus deu características a outras pessoas que não deu a você. Não quer dizer que Deus não te ama, que Deus não te quer, não é para você olhar com outro
com orgulho, ou olhar com outro com inveja, com ciúmes, porque Deus tem algo especial para você que não deu a outro. Então, para cada um em particular, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, e é isso que você tem que aceitar. Aceite as suas limitações e trabalhe suas virtudes, trabalhe o poder de Deus, a grandeza de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza na sua vida, tá bom? O que significa essa rendição, né? Ou seja, é sacrificar a vida, é sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado, né? Muitos tiveram que lutar até a morte, nossos antepassados, os primeiros cristãos, mas talvez isso não vai ser necessário para você, mas haverá uma luta diária que você deve fazer para se render ao Senhor, à vontade de Deus. Não é fácil. Render não é para covardes ou subservientes. De igual modo, não significa desistir também do seu raciocínio lógico. Deus não ia desperdiçar a sua mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se é suprimir a própria, também não é suprimir a própria personalidade. Então Deus não quer que você se renda, né? E que você desperdice a sua mente, a sua personalidade. Pelo contrário, Deus vai usar a sua personalidade, Deus vai usar a sua mente, o seu raciocínio lógico, e você vai servir a Deus com inteligência. Por isso que é o vosso culto racional, né? Rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com inteligência você vai usar a sua mente, a sua inteligência, as suas habilidades, o seu raciocínio. Nada disso será suprimido, só vai ser potencializado. Você vai ter uma inteligência emocional gerada pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo, para fazer o que é melhor para Deus, tá bom? E também para a sua história, né? Então, você não pode chamar o Senhor Jesus, ou Jesus de Senhor, se você não obedecer completamente. Então, nós vemos o exemplo de Cristo, que obedeceu às ordens de Deus, né? Ele ainda faz aquela oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Então, quando ele estava ali no Getsemane, ele estava suando gotas de sangue. Então, a nossa entrega, a nossa rendição, muitas vezes vai ser com luta, vai ser com muita dificuldade, mas você fazendo vai ser recompensado. Esta é a vida cristã. Eu não tenho como te falar uma outra coisa contrário a isso, porque nós estamos acostumados a viver numa sociedade em que as pessoas falam muito sobre as bênçãos, sobre as vitórias, sobre as glórias, né? Mas fala pouco sobre obediência, sobre rendição, sobre sacrifício, sobre oração, coisas que nós devemos fazer quando nós nos rendemos a Deus, tá bom? Outra coisa é a questão da segurança. Você não se rende a Deus porque você vai se sentir inseguro, você vai confiar apenas no dinheiro. Por exemplo, a Bíblia fala em Mateus 6:24, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, Jesus já nos deu exemplo que muitas vezes a gente não se rende totalmente a Deus por causa do medo, né? A gente não pode ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, você não vai ter medo e vai se render a Deus em absoluto, totalmente, e vai confiar em Deus. Abraão confiou em Deus, né? E Deus o abençoou. Então ele seguiu ele pela fé, confiou em Deus, né? Então existe uma bênção em se render. Qual é a bênção de se render? A bênção é que você vai ganhar 3 coisas: a paz, a liberdade e o poder de Deus na sua vida. Ou seja, a paz, porque essa é a verdadeira paz que nós temos, ó. Pare de discutir com Deus, né, concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você, né? Em Romanos também, capítulo 6, verso 17 e 18, fala também, né, que mas obedeçam-se aos caminhos de Deus, ofereçam-se, aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele.
Então, muitas vezes, fazendo a nossa própria vontade ou pecando, nós somos escravos do pecado. E não é que nós estamos seguindo a sua própria vontade. Então, uma coisa que ele deixou bem claro aqui também no livro, que eu achei muito interessante, é isso. Se você não se render a Deus, logo você vai se render a outras coisas. A qualquer outra coisa você vai se render. Então, você vai se render mais cedo ou mais tarde a alguma outra coisa. Seja ao dinheiro, seja às expectativas ou opiniões de outras pessoas, ao rancor, à raiva, à luxúria, o ego, o pecado, enfim. Ou seja, você sempre vai ter um ídolo para colocar no lugar de Deus. Se você não se render a Deus, vai acabar se rendendo a outras pessoas. Aí está a sabedoria, e nisso está a sabedoria e a inteligência do homem, segundo o propósito de Deus, que segue aquilo que Deus quer na sua vida. Né? Então, o maior obstáculo para as bênçãos de Deus é você mesmo. Somos nós mesmos. Nós que somos orgulhosos, nós que não entregamos as coisas a Deus. É como uma criança que o pai quer ensinar uma coisa e a criança fica ali resiliente, né? Teimosa, sendo que ele poderia alcançar algo melhor simplesmente por aceitar e obedecer a Deus. Então entregue o seu volante a Deus. Eu que estou aqui gravando do carro, né? Entregue o seu volante a Deus para que Ele dirija a sua história. Comece a ficar na carona e deixa Deus guiar a sua vida, guiar a sua história, tá bom? E você vai experimentar o quê? O poder de Deus. Em Jericó, ali Josué venceu uma batalha de uma forma diferente. Como que ele ia derrubar aquela grande muralha? Eles deram 7 voltas e eles tocaram a buzina e por obedecer a Deus, por obedecer às instruções de Deus, a estratégia, a tática de Deus, eles experimentaram o poder de Deus. Se render é não querer apenas raciocinar pelo seu próprio ego, querer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas do jeito de Deus. Então essa é a melhor forma de viver e a única forma de viver é você se render a Deus. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Na verdade, é você se render várias vezes por dia. 50 vezes por dia, tantas vezes por dia. O próprio Senhor Jesus, devo perdoar? Quantas vezes, meu irmão? Ele falou 70 vezes 7. Se várias vezes ao dia ele vier, perdoa ele 70 vezes 7. 490 vezes se ele te pedir perdão, perdoa ele. Ou seja, sacrifício. E você também deve fazer isso, né? Você vai ter grandes desafios na sua vida, então você vai ter que fazer isso todos os dias, se render ao Senhor, ouvir a voz de Deus. Eu quero terminar por aqui, quero que você leia o seu livro, tá bom? Seja na versão PDF ou seja na versão impressa, leia, rabisque. Importante que você leia esse capítulo, ele é um pouquinho extenso, mas ele vai ajudar muito a você adorar ao Senhor. Olha só, então, pensando no propósito de vida, a essência da adoração é a rendição. E a pergunta é: que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista Filadélfia. Fique comigo e continue essa jornada para você agradar ao Senhor. Que você possa se render ao Senhor e que Ele possa abençoar o seu coração cada vez mais. Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima lição.